Então, assim, eu até brinco que até o flanelinha tá vendendo. Porque todo mundo, da área médica, enfermagem, isso é complicado, mas eu costumo dizer assim, a gente tem que ter muita seriedade com a vida dos outros, né? Tem muita gente ganhando dinheiro com isso. Eu tive um paciente muito interessante, disse, doutora Amora, eu estava andando de sapato, simplesmente passei o dia trabalhando, quando eu cheguei em casa, o buraco debaixo do pé. Ele não sente. É mesmo? Não sente, a sensibilidade vai embora. Sejam bem-vindos para vocês que estão nos acompanhando aqui no YouTube, o nosso CityCast já no 7º episódio. Hoje com a doutora Amora. Por que nós trouxemos a doutora Amora novamente? Endocrinologista, especialista no tratamento da diabetes e várias outras disfunções que levam a esse tema, né, que precisa entender essa parte hormonal. Ela vai explicar a especialidade dela. E vamos tratar hoje especificamente dos medicamentos que foram produzidos e criados para um determinado fim e hoje estão sendo desviados, né, de forma... Inclusive, vamos falar bastante sobre o Mounjaro, mas também estão sendo desviados para outras funções. E aí a gente precisa saber do doutor Amora se de fato faz bem, faz mal, quais são as contraindicações, onde eu consigo encontrar essa medicação de uma forma correta, com prescrição, laboratórios que tenham idoneidade, que tenham procedência, tá? Eu ouvi falar que até flanelinha tá vendendo as canetinhas emagrecedoras. Então, vamos tratar desse tema e, obviamente, a Mounjaro foi criada para tratar diabetes. Então, vamos linkar esses dois temas da Mounjaro para o tratamento da obesidade, mas inicialmente foi tratada para diabetes. Doutora Amora, seja bem-vinda. Tá aqui sua casa, fique à vontade. O podcast anterior foi um sucesso, né? As pessoas que assistiram nos trouxeram relatos de que você elevou muito o nível de consciência deles no que se refere a esse tema. E precisamos esclarecer mais ainda sobre esse tema. Se apresente para quem está em casa, para quem está nos assistindo no CityCast, e aí eu vou começar a entrar com alguns assuntos polêmicos aqui com você. Pode ser? Pode ser. Fechado. Boa noite, obrigada, Cid, por Bora. mais esse convite. Eu sou a Amora, endocrinologista, e eu acho que esse tema vem muito a ser importante, porque, como você disse, né, está desvirtuando a importância de uma medicação tão boa, e eu acho que a medicina está um pouco se perdendo, né? Eu acho que a gente está deixando de escutar mais, de examinar mais, e hoje parece que todo mundo dança na internet com a canetinha e resolve os problemas das pessoas, e não é bem assim. Então, eu acho que o básico de tudo é escutar o paciente, examinar e tratar com seriedade e baseado realmente nos artigos científicos, nos estudos, né? Boa. Eu quero entrar, então, já vou começar nesse ponto aqui, pelo seguinte, né? Que é o que eu estudo, é o que eu faço, meu treinamento principalmente para os vendedores, que é voltado para essa área digital. Você acha que a internet, o digital, deixa eu tentar formular uma pergunta bem interessante para você que você entenda aonde eu quero chegar. Com o advento do digital, alguns médicos podem estar se perdendo na busca pela atenção e prescrevendo ou indicando uma medicação que teria um fim e ele está sendo desviado para outros fins. Você acha que o digital está influenciando nisso? Com certeza, né? Porque hoje a internet é a fonte que você encontra todo mundo muito rápido, né? Então, muitas pessoas hoje, né, muitos colegas médicos, infelizmente, não terminam a graduação, não fazem mais uma residência médica e faz cursos de final de semana, vamos dizer assim, e com o Instagram ele chega mais rápido, nas redes sociais ele chega mais rápido Isso. ao paciente, e aquilo ali é vendido muitas vezes de uma maneira como fosse correta, sem ser. Então, para você ter uma ideia, tem um colega aqui em Mossoró que estava divulgando, que estava vendendo uma medicação chamada retatrutida, que também, Retatrutida, pronto, isso. Só que não chegou no Brasil ainda, ela não ainda tá? está em fase de estudo. É da mesma empresa que a Lilly da Mounjaro, certo? Ela vem, meus estudos mostrando que ela vai ser mais potente, inclusive, que a Mounjaro, mas ela está ainda em fase 2. Ou seja, E são quantas fases? são 3. Então, ou seja, Certo. nem foi fabricada pela Lilly, estão dizendo que estão vendendo já há um tempo. O que estão vendendo, a gente não sabe. Essa é a grande questão, né? Porque, assim,
se o medicamento ele ainda não está aprovado, né? Se bem que a Anvisa, eu não vou entrar nesse mérito, mas o medicamento ele ainda não está na sua fase final e ele já está sendo comercializado, que procedência é essa? Será que é de fato a medicação? Será que ela está pura, não está? Exato, né? De vez em quando a gente escuta alguém dizer que foi fechado, ou o CFM fechou alguma quintal, digamos assim, de Uhum, venda de manipulados da tizepatida, que é o Monjaro, né? E assim, isso é muito. Eu digo que é tráfico de droga. É uhum. tráfico de droga, porque eu até questionei um representante da Lilly se eu tenho empresa Amora Chaves, eu quero comprar Monjaro para vender e aplicar nos meus pacientes. Não, não pode. Eles não vendem nem para todo mundo, eles vendem para farmácias grandes. Eles não estão conseguindo nem abastecer as grandes farmácias. Uhum. Então, como é que o pessoal está vendendo, né? Então, eles estão comprando fora, algumas pessoas, aí trazendo de maneira de conservação, que a gente não tem essa qualidade, porque elas têm que ser conservadas em geladeira, e outros estão tendo manipulação. Então, assim, eu até brinco que até o flanelinha está vendendo. Porque todo mundo, da área médica, enfermagem, isso é complicado, mas eu costumo dizer assim, a gente tem que ter muita seriedade com a vida dos outros, né? Então, tem muita gente ganhando dinheiro com isso. E o grande problema é que se der um erro, possa ser que não tenha a segunda chance, né? Pois é. Então a gente tem visto pessoas passando muito mal, indo os hospitais. Enfim, assim, eu o que eu oriento os pacientes, olha, eu não ganho dinheiro com essa medicação, né? Uhum. Os colegas sérios que fazem a medicina séria, é uma medicação maravilhosa. Tem gente que já até tem medo dela pela a dimensão que ela tomou de coisas erradas, mas é uma medicação maravilhosa que veio para ficar e veio para modificar muita coisa. Vamos começar pelo início, então. Como foi que surgiu a Monjaro? Como foi que é a Monjaro, o Ozempic, né? Essas medicações que têm essa mesma finalidade. Como foi que surgiu? Porque assim, às vezes a gente escuta, né, em bastidores, era para uma função, descobriram outra função. Como foi que começou esse tipo de medicamento? Obviamente deve ter uma tecnologia por trás, estudando, né, a todo tempo, principalmente essa vereda do emagrecimento, principalmente se for emagrecimento fácil, né? Eu fiz uma live ontem e eu chamei muita atenção dos vendedores, porque assim, muita gente não quer estudar, quer um resultado rápido, quer que as coisas aconteçam da noite para o dia, e a gente sabe que tudo na vida é um processo. Então, como foi que começou, como foi que surgiu, e hoje é utilizado para um fim, qual foi o início dela? Vamos entender esse raciocínio. Na verdade, é uma classe de medicações que Tá. começou lá atrás com a liraglutida, que era a Victoza, Saxenda. Então, são medicações que atuam em hormônios do intestino, né? Hum, Que elas foram estudadas para tratar diabetes. E viram que essas medicações davam saciedade, melhoravam o controle glicêmico. Então, todas elas foram descobertas para tratamento de diabetes. E aí, segundo passo, viram que eles estavam perdendo bastante peso, esses pacientes. A hum. grande maioria dos pacientes com diabetes são obesos. E aí fizeram estudos nas primeiras lá atrás, Tá. só para pacientes com obesidade que não tinham diabetes e viram que perderam bastante peso. E Uhum. aí começou a liraglutida numa dose menor, depois uma dose maior, depois veio a semaglutida, que é a Ozempic, Certo. depois veio a semaglutida numa dose maior, que é a Wegovy, e aí vai. E depois chegou a Monjaro, que é a tirzepatida, que na verdade ela é um análogo de 2 hormônios, ela é como se ela aumentasse 2 hormônios intestinais, enquanto que as outras aumentam só um hormônio. Hoje a gente, na verdade, tem muita droga estudando, muita, tá para Uhum. chegar muita coisa boa, e tem estudo de 3 drogas, de medicações que estimulam esses hormônios Uhum. intestinais, que não faz perder a massa muscular, que essas canetas fazem, mas elas, no início de tudo, foram descobertas para diabetes. Hum. E aí viu que perdia peso, né, fizeram estudo nisso, e hoje ela tem um estudo para obesidade, mesmo em quem não tenha diabetes. Então elas são padronizadas, Uhum. sim, e elas são e devem ser utilizadas para obesidade. Entendi. Então eu vou voltar um passo atrás. Porque esse aí a gente está falando de. Então vamos alinhar hoje o podcast no seguinte ponto, né? Medicação, obesidade e diabetes. Está tudo correlacionado, Sim. né? Por que que o diabetes, qual foi a dúvida que eu fiquei? Por que que normalmente quem tem diabetes tem obesidade? Que Hum, aí descobriu, né? Entende? Eu quero fazer essa ligação, assim, para a gente sim, entender, né, como foi esse efeito colateral de emagrecer, que foi positivo, e por que que eles engordam e chegou a esse ponto. isso. Na verdade, primeiramente tem vários tipos de diabetes, mas Certo. o diabetes mais comum é o tipo 2, que está associado à obesidade. Então, quando você tem muito tecido adiposo, o seu corpo tem que produzir mais insulina para poder
não lhe transformar, não deixar você ter diabetes, né? Que a Certo. insulina é o hormônio que faz a gente não ser diabético. Uhum. Só que a obesidade, os erros alimentares, sedentarismo, enfim, fazem com que a insulina funcione de maneira ruim e acaba evoluindo para o diabetes. Então, o diabetes é uma consequência da obesidade. Tá, que é consequência da má alimentação. Já começa as Má consequências. É assim? alimentação, eu sempre costumo dizer assim, Vai. tá aqui a obesidade, Ah, vem diabetes, ela causa, né? Tá. Diabetes, pressão alta, apneia do sono. A apneia do sono, você não dorme bem, causa vários problemas, arritmias, enfim, problemas articulares. E gordura no fígado, que vira cirrose, e por trás da obesidade. Aí tem um mundo de coisas. Desde erros alimentares, a sedentarismo, que é uma doença, e muita questão que eu falei na outra podcast sobre Uhum. questões psicológicas. O Sim. paciente tem uma compulsão, ele tem uma dependência Uhum. pela alimentação. E essas canetas, é muito interessante os pacientes dizer assim, doutora, eu amava doce, hoje eu tô com abuso. Aham. Ele muda o paladar. Inclusive, isso não tá em bula, não era nem para eu comentar, mas a gente vê na prática, os pacientes que bebem muito, diminui até a Eu ouvi vontade de bebida falar, alcoólica. eu ouvi Exato. falar, eu vi algum Reels, algum recorte no Instagram falando que saiu um estudo, não sei se homologado, enfim, de que quem estava usando do Monjaro tinha diminuído a ingestão de álcool nesses pacientes. Isso, a gente vê isso Qual é a realmente. ligação? Então, não sei lhe dizer bem. Isso não tá nem provado, nem Ah, na ainda bula tá. não tá, Não, nem na certo. bula tá, né? Mas a gente vê isso na prática. Uhum. E além da diminuição da ingestão da bebida alcoólica, também já ajuda no controle da glicemia, porque a bebida alcoólica aumenta muito a glicose, né? A taxa de diabetes. Caramba, então assim, né? A gente começa a ver um medicamento que foi inicialmente tratada para tratar diabetes, Sim. mas aí ela também está trazendo benefícios para diabetes, para obesidade, alcoolismo, né? Digamos, de forma prática, para Sim. alcoolismo, e tem outros benefícios também. Sim. Inclusive, uma delas, que é a semaglutida, foi aprovada esse ano para duas coisas. Para a síndrome da apneia do sono, que é aquele paciente que ronca muito, que às vezes se acorda até com ronco. Caramba, peraí. Tem um amigo meu que ele precisa usar o CPAP. Exato. Ele, inclusive, assistiu o outro podcast com você e disse que assistiu do início ao final. Ele disse que ele se identificou muito no podcast, que aí eu preciso mandar esse recorte para ele. Então quer dizer que ele que tem esse problema, se ele tomar Monjaro, um dos efeitos, não colaterais, mas como é que eu posso dizer? Dos benefícios, Sim. Um dos benefícios vai ser ele melhorar o problema da apneia dele. Sim, porque a apneia está muito associada à obesidade. Vou ligar para ele amanhã. Então, se você trata a Vou ligar pra ele obesidade, amanhã. você melhora a apneia do sono. Muito paciente que usava o CPAP deixa de usar o CPAP, né? E melhora muito a qualidade de vida, né? Melhora a fadiga, melhora a concentração, melhora o humor, e aí Caramba. melhora a compulsão alimentar. Então, tratou a obesidade, você vai tratar eu costumo dizer que é um investimento. Aham. Então, às vezes, mas é caro. É caro. O tratamento é caro e não é um mês. Eu digo muito aos meus pacientes, olha, isso aqui é um tratamento a longo prazo, né? Porque aumento da obesidade não tem cura, como eu já comentei no outro podcast. Mas é um investimento para você deixar de tomar remédio de diabetes, pressão alta e todas as complicações que essa doença Não, aí causa. você imagina, né? Uma pessoa que não dorme bem passa a dormir melhor. Aí digamos que o cara investe, não, né? Eu ia falar investe, mas ele gasta com álcool, com bebida, E- né? Então, se ele tomar sei lá, um uísque, um vinho no final de semana, já pagou uma parte da medicação que ele está tomando, que inclusive está ajudando a tratar a saúde dele. Sim. Poderia fazer essa análise? Com certeza. E uma coisa que também foi aprovada esse ano, a semaglutida, ela diminui o grau de fibrose nos pacientes que têm cirrose hepática. Então, a gordura no fígado ela não é inocente. Ela vira cirrose. Certo. Então, a semaglutida, né, que é o Ozempic, Wegovy, então, essa medicação melhora o grau de fibrose. Então, nos pacientes que têm gordura no fígado, essas medicações regridem. Caramba, então, por que que. Vamos lá, agora a gente fica confuso, né? A gente fica confuso porque começa a ver vários benefícios. Vamos falar o outro lado, então. Quais são os efeitos colaterais? O que que essa medicação. Eu acho que o principal hoje é a procedência. Sim. Eu acredito que a sua maior preocupação é a procedência, de onde está vindo. Será que é original? Será que de fato é a semaglutida? Né? Será que de fato é o ativo, o princípio, né, ativo do medicamento? Quais são as consequências, então? Os efeitos colaterais, acho que todo mundo conhece, porque todo mundo está sabendo, né? Mas é náuseas, constipação, diarreia, vômitos, a pessoa se sente fraca, porque tem paciente que relata, eu não consigo comer, passo o dia sem se alimentar.
Então, você tem que ter um acompanhamento, porque a gente tem que ir devagar subindo a dose, porque se Uhum. você fica com uma dieta muito restrita, você perde massa muscular, você fica fraco. Porque você fica sem comer, né? E se fica sem você perde comer. massa muscular, você diminui seu metabolismo. Uhum. Só prejudica. Então, tem que ter uma evolução progressiva. Mas o que contraindica, o que a gente tem que ter cuidado, é nos pacientes que têm cálculo na vesícula, né? Essas vesículas com cálculo, elas podem causar pancreatite. Então, quem usa essas medicações tem que ter cuidado em relação à pancreatite. Então, quem já teve pancreatite Não. não deve usar. Para as pessoas que têm um câncer específico da tireoide, que é o carcinoma medular, né? Foi visto em estudos em ratos que mostrava mais risco de carcinoma medular, então a gente não Uhum. deve usar. Muita gente ficou com medo de usar ela por causa de, estou cegando, as pessoas estão ficando Saiu cegas, esse negócio, né? isso, exato. Na verdade, é uma neurite óptica, que a gente chama de NAOM. Nos estudos não mostram, quando você compara as pessoas que não usaram com que usaram, na Uhum. verdade, o que não mostra piora, né? Mais casos de NAOM, neurite óptica, em pacientes que usaram essas canetas. Estou falando das canetas como um todo, não só a Certo. Mounjaro. Mas o que acontece é que no paciente que tem diabetes, ele já tem mais risco de ser essa neurite óptica se você baixa a glicemia de maneira rápida. Minha Tá. glicose é 400, rapidamente a Mora baixou para 100, ele Uhum. tem mais risco de causar esse processo no olho. Uhum. Então, independente se é com Mounjaro, independente se é com insulina ou se é com medicação oral, se você faz uma queda muito rápida da diabetes, ele pode causar essa cegueira, que é essa neurite óptica. Então, Entendi. não é direcionado pela medicação, e sim pela queda rápida da glicemia. Entendi. Então, essa ia ser minha pergunta, né? Se serve para qualquer pessoa perder peso. O peso pode ser que sim, mas tem essas outras contraindicações, correto? Sim. E aí, assim, serve para quem tem doença, sobrepeso e obesidade. Eu até fiz uma Uhum. postagem no meu Instagram falando isso. Pô, então, 1 quilo a mais. Eu quero usar o É Mounjaro para perder caro, esse um né, quilo a Ivete? mais. Não dá para tomar Monjaro. Quanto é hoje? Eu não sei quanto é que tá. Aí eu acho que a dose menor tá 1.400. A menor, Nossa, pense, né? um quilinho, né? A gente vai ali na churrascaria e já ganha esse quilo de volta, não Mas, dá. mas tem, Mas tem né? pessoas assim? Muito. Tem gente que diz, eu quero perder 1 quilo, 2, vou resolver com a Mounjaro. Na verdade, não tem a mesma eficácia, não vai valer a pena. Não é que não perca peso, mas Uhum. não vale a pena porque não vai ter a mesma resposta do que no paciente com obesidade. Ah, então vamos lá. No paciente com obesidade, a resposta é melhor? Sim, com certeza. Com certeza. Então, o Porque ele paciente, trata todos esses outros que você está falando. Trata diabetes, vai tratando tudo isso, é assim? na verdade, tem todo um complexo, né, Hum. todo um distúrbio hormonal que ela trata. E num paciente que não tem sobrepeso nem obesidade, ela não tem esse distúrbio, ela não tem essa doença. É igual minha glicose é 90, normal. Uhum. Eu quero que ela seja 70. Agora eu vou usar um remédio para diabetes porque eu quero que ela seja 70. Uhum. Se 90 Já, é normal, entendi. exato. Entendi. Então, você vai ter mais efeito colateral e não vai ter uma resposta tão Entendi. assim, que você esperava. Uhum. E a questão é que, entenda, se eu sou hipertensa, vou ao cardiologista e ele passa uma medicação para pressão, você sabe que você vai usar sem data para parar. Tá. A não ser que Isso. você perca muito peso, muito Uhum. hábito de vida. E as pessoas acham assim, vou ali, uso uma Tomo só dose uma. e vou resolver. Não vai, Entendi. gente. O peso faz de tudo para voltar ao que era A antes. memória, A né? memória metabólica. Metabólica. Então, é um tratamento pro resto da vida. Aí o povo diz, quando eu paro, reganho peso. Essa medicação não presta. Presta sim, é tanto que ela fez você perder peso. Aham. Agora, se você não entender que isso é uma doença e que também tem que ter a A mudança do estilo mudança de vida, eu acho que se a pessoa tiver essa mentalidade de que, cara, é difícil sem, então eu vou começar a tomar, mas na consciência e com a mente aberta de que ele precisa mudar os hábitos, estilo de vida, colocar atividade física, possa ser que seja um empurrão interessante. ela é um empurrão e é importante. Legal. Muitos pacientes dizem, não, eu não quero maneira fácil. Não é fácil perder peso. Se É fosse nada. fácil, 50% da população brasileira não estava acima do Não, minha peso. memória metabólica ainda é do gordinho que eu tive. Eu tive quase 90 e tantos quilos, né? Então hoje, se num final de semana eu ganho 2, 3 quilos, assim. Num final de semana, se eu comi um churrasco, tomei um vinho, eu fiz alguma coisa, uma besteirinha ali, um açaí, eu ganho 2, 3 quilos da noite pro dia. Exatamente. E é tanto que aqueles desafios, assim, o pessoal, estou fazendo um desafio da academia, eles são injustos, porque se eu e Cito comermos no mesmo Uhum. sanduíche, você vai ganhar mais peso que eu, porque eu não tenho os armazéns de gordura porque eu nunca pesei 90. Certo. Você é sexo masculino, você tem provavelmente mais massa Mais muscular do massa. que eu, tem a diferença de idade, então tudo Uhum. isso interfere na Interfere. resposta metabólica. Aham. Aproveitando agora é curiosidade minha, tá? Vou aproveitar aqui uma consulta.
Tem como mudar essa memória metabólica, assim, de peso? Existe alguma situação que muda? O que a gente faz é melhorar a massa muscular. Então, na hora que você Tá. ganha mais massa muscular, seu Aí metabolismo aumenta. aumenta. Mas eu não Entendi. tenho como mudar a sua visão de 40 anos para a sua visão quando você tinha 10 anos. Entendi. A audição, tudo isso vai regredindo, vai reduzindo. A gente começa a perder massa muscular por volta dos 30, 40 anos, Uhum. né? Claro, mantendo musculação, você vai realmente reduzir essa velocidade de queda. Mas, gente, não pode um carro de 90 anos ser igual um carro Ter de o mesmo 10. desempenho, né, de 10. Não É tem verdade. como. Eu acredito que seria uma das outras perguntas que eu ia fazer. Mas por que essas medicações funcionam tão rápido? Isso, porque Que é o que encanta, né? Isso. É o que encanta quem tá assistindo, quem tá em casa, fala assim, não, perdi 10 quilos em um mês. 10 quilos é muita coisa, É. gente. Né? Isso. Às vezes é 10% do seu peso, ou mais ou menos, enfim. Por que que funciona tão rápido? Isso, elas são realmente assim, elas vieram para ficar, vieram para modificar a Sim, medicina. não volta mais não. Não, Não tem como. cada vez mais tá chegando mais drogas que estão atuando nesses hormônios intestinais, né, que a gente fala. Então elas atuam de várias maneiras. Além desses hormônios intestinais, elas é como se o estômago ficasse mais lento, o intestino todo fica mais lento. Por isso você tem vômito, náusea. Então a comida não entra, vamos dizer assim, Certo. literalmente. Ela muda realmente, ela modifica o paladar, ela tem ação central. Então por isso você diz: "Ah, eu gostava de doce, não estou gostando mais. Eu gostava de bebida alcoólica, não estou gostando mais". Então ela tem vários pontos de ação. E quanto mais, por exemplo, no caso da tirzepatida, que é o Mounjaro, ela atua em 2 hormônios. Uhum. As outras medicações atuavam em 1. Tá. Por isso que o Mounjaro é mais potente do que as outras. Certo, porque são 2. São 2. Vamos E já lá. estão vindo outras Aí medicações, essa a retatrutida atua em retratrutida. 3. Ah, tá. Então ela é mais Entendi. potente por isso. Entendi. Então, provavelmente, daqui a pouco vai atuar em 4, em 5. Por que que é no estômago e no intestino? Por que começa por lá? Na verdade, quando a comida chega no estômago, ele sinaliza: "Ei, chegou a comida, tá na hora de parar". Que aí manda informação pro cérebro. Que manda informação para o cérebro, né, que muitas vezes a gente na verdade, hoje alimentar a comida não é para poder realmente sobreviver, é questão Uhum. de social, é questão de Prazer ansiedade, de mesmo, prazer, né, de aham. socialização, e a gente acaba inibindo isso, né. Então, tem estudos mostrando que a grande ingestão de açúcar, de comida industrializada, causa um processo inflamatório no cérebro que você não reconhece mais aquele "Ei, preciso parar de comer que eu já estou cheia, estou Hum, satisfeita". Então você começa realmente um quadro de como se fosse um vício na alimentação, entendi, né. entendi, perfeitamente. E só para uns quilinhos você já respondeu, tá fora, né, não vale a Não pena. vale a pena, não é que você não vai perder, não vale a pena. É, porque você pode ter os efeitos colaterais e é caro, né. A não E é ser que o mais cara diga efeitos assim: "Não, eu tenho colaterais. dinheiro, vou queimar aqui", mas os efeitos colaterais é maior do que o efeito de 1, 2 quilos Isso, que ele vai perder. E essa sensação do efeito sanfona, por que engorda? por causa da memória metabólica. Ah, Então, entendi. independente de ser Monjaro, Sibutramina, Victoza, enfim, Era, sibutramina é antigo que sua é, bexiga, né. a gente ainda usa, hein. Eu acho que eu tomei escondido A gente aquelas ainda bichas quando eu era usa, gordinho. Tem um que eu acho que eu era novinho mesmo. tem Proporex, né, na verdade, mas a gente usa ainda porque nem todo mundo tem acesso a um tratamento como as canetas emagrecedoras, né, um Hum, tratamento que eu digo a longo prazo, né, não é usar uma dose e achar que vai resolver a vida. Então entendi, ainda existe espaço para essas medicações que têm menor eficácia como a Sibutramina. entendi. Mas não substitui dieta. De maneira alguma. É igual eu digo muitos pacientes que são diabéticos, voltando aqui para diabetes. Tá. Você é diabético, vamos supor, usa insulina. Não Uhum. adianta você botar leite moça para dentro e botar insulina. Assim, Entendi. a insulina é uma ajuda para tentar controlar uma doença. Uhum. Então, a base do tratamento, eu sempre falo isso, tem que ter equipe. A nutricionista, educador físico, ali é a base do tratamento. Mas como eu falei até no outro podcast, dieta e atividade física, você perde 5 a 10% do peso. Paciente com 100 quilos, perde 10 quilos, fica com 90, resolve? Não, é. Não. E essas medicações, elas potencializam isso. A Monjaro, você perde até 20% do peso. Então, elas vieram realmente para Uhum. melhorar a qualidade de vida. Bariátrica é um tratamento mais forte para uma doença mais forte. Então, um paciente que não teve sucesso no tratamento clínico, que não pode manter um tratamento Uhum. desse para longo prazo, né, teve falha no tratamento ou obesidade, aquele super obeso, esse paciente tem indicação de bariátrica, sim. Entendi. Assim, muitas vezes a gente acha a bariátrica tem vários problemas, mas É, ela eu vem vou para benefício. eu vou puxar esse tema agora que você me lembrou uma situação. Por exemplo, a bariátrica, pelo menos nós escutávamos mais falar sobre bariátrica. Sim. É fato que diminuiu a procura, a gente não vê tanta gente hoje
fazendo cirurgia bariátrica e tal, diminuiu ou impressão minha? Não sei lhe dizer em números, Tá. mas na prática a gente realmente vê Mas na isso. prática, vai. Tá. Vê porque, assim, essas medicações vieram para transformar. Pra transformar. Antes a gente tinha o quê? Sibutramina, Orlistat, Femproporex, Uhum. ponto final. Não Entendi. conseguia um tratamento eficaz. Entendi. Porque toda medicação, você começa a perder peso e tem um platô. A Certo. medicação mais fraca, vamos dizer assim, esse platô chega mais rápido. As Isso. medicações mais potentes demoram mais, além de perder mais peso, elas demoram mais ainda para chegar a esse platô de estabilidade do peso. Entendi. Né? Então, hoje não, hoje a gente tem arma para brincar e a gente até brinca com cirurgião bariátrico e a cirurgia bariátrica tá com os dias Acabou, tá contados. com os dias Na contados. verdade, não, mas diminuiu muito a necessidade dela. Mas você tem que ver também a questão social. Quem pode manter semaglutida, tirzepatida há anos? Uhum. Há um estudo, assim, ou pela sua experiência dentro da área da medicina, de baratear, assim como, por exemplo, né, eu conheço LED, tecnologia. Eu me lembro que quando o LED foi lançado era muito caro, você podia comprar, né? Hoje tem LED em tudo que é canto, a tecnologia que mudou. Existe também dentro da medicina medicamentos que quando foram lançados eram caros, como é o Mounjaro. E depois chegou a ficar barato, chegou a ficar popular. Na verdade, até a semaglutida já começou a reduzir peso, já chegou uma concorrente, então começa a reduzir o peso. E vai ser uma chuva de medicação que vai chegar. Então, com certeza, vão ficar mais acessíveis, com Tem certeza. patente nesses laboratórios ou as patentes são quebradas? Para que ele segure o preço, entendeu? Tem um tempo, né? Se eu não me engano, Tá. não sei se são 10 anos que depois de patente. Então, por isso que não dá para entender como é que a tirzepatida, que é a Mounjaro, está sendo manipulada. Porque Sim, não já estão quebrou. manipulando? Você já ouviu falar de manipulação? De vez em quando, você pode olhar que na televisão passa alguém fechando fábricas de Mounjaro que não são Mounjaro. Entendi. Então, não foi quebrada a patente. Então, a substância mesmo ativa, o que é que eles estão fazendo? Não Ainda sei. está com o laboratório lá, né? Sim, Entendi. sim. Nem o próprio laboratório está conseguindo abastecer suficiente as farmácias. Vivem falhando muito, né, o mercado. Que loucura. Existe uma possibilidade de vício dessa medicação? Ela Não, vicia, não. não? Essa ideia de vício principalmente quando acontece em medicações psicotrópicas, psiquiátricas, né, que a pessoa Tá. fica realmente dependente. Sem a medicação, tipo, vamos lá, clonazepam, diazepam da vida, Tá. a pessoa não consegue dormir, porque quer, tá todo tempo usando aquela medicação. Não, a vida fica, sem ele não existe. Uhum. Não, essas medicações não causam vício. O que acontece é, quando eu paro uma medicação, os benefícios dela, as ações delas vão embora, Uhum. e a tendência sua é Se voltar, não houver a mudança do hábito... voltar o peso anterior. Entendi. E se a gente fala de dieta, a gente fala de Mounjaro, a gente fala de diabetes, né? Frutas, por exemplo, que foi uma das coisas que eu vi até no seu próprio Instagram, essa questão do diabético, que nós estávamos falando aqui, o diabético, existe um paradigma de que não posso comer fruta tal. Como é isso? Eu vi até um vídeo seu lá também que falava sobre isso. Pode comer fruta, não pode? Isso falando agora de diabético, né? Isso. No diabético, eu sempre falo, você pode comer toda a fruta. Não existe essa fruta proibida. Mas as porções são diferentes. Tipo, as frutas que têm menos açúcar, vamos lá, morango, kiwi, maçã, pera, elas eu posso comer numa proporção maior. Frutas mais doces, como banana, manga, melancia, que são os que o pessoal mais comenta, você tem que comer em quantidade bem menor. E essa quantidade, essa porção, é a colega nutricionista quem calcula, ok? Isso, Então, isso, eu sempre falo, precisa de uma colega nutricionista para avaliar cada caso. Outra coisa, a gente orienta comer a fruta e não beber o suco nem a vitamina. Aos pacientes, Tem doutora, mas diferença? tem. Eu não botei nem açúcar, por que você vai mandar tirar o suco? Porque, por exemplo, uma laranja. Você fazer um suco de laranja, você faz com as 3 laranjas. Tá. E o bagaço foi todo embora, que é a fibra. Então, o índice glicêmico sobe. Mas você não chupa as 3 Por causa laranjas da ausência da da fibra. fibra. Tá. E você também não chupa as 3 laranjas de uma vez. Mas o suco você toma bem rapidinho. Entendi. Né? Então, a gente orienta realmente chupar ou comer a fruta com a fibra dela e não tomar o suco. O que mais sobe, se a gente está falando de diabetes? Para que quem tem esse problema de diabetes, para quem já viu, tem alguém na família e tal, o que mais faz com que a glicose suba? Sim. A qualidade do carboidrato. Então, o carboidrato simples que a gente fala, arroz branco, não pode arroz branco. O ideal é integral. Tá. Ok.
parbolizado, aquele da terra, a gente indica também. Porque a fibra, ela reduz o índice glicêmico, não é assim? Exatamente. Mas também não é porque é integral que eu vou comer um prato de arroz 1 quilo integral. de arroz. Exato. Que do outro lado não dá nem pra ver você. E faz totalmente diferença se eu comer primeiro salada para depois comer o arroz com feijão. Por quê? Porque a fibra da salada já diminui o índice glicêmico. Você comer, eu digo, na mesma refeição, Tá, né? entendi. Então, assim, isso é importante. Tapioca é vendido como para dieta, né? Todo mundo diz, estou fazendo dieta como tapioca. É. Não é. Para diabético, Então, tapioca. Luana estava até comentando, né? Porque assim, você terminou o exercício físico, aí a tapioca pode entrar. Agora, independente de outras situações, a tapioca ela não entra, A né? tapioca ela tem alto índice Índice glicêmico. glicêmico. Muito, muito alto mesmo. Então, você pode até a crepioca, né? Que é com ovo Que e é tal. com ovo. Mas a tapioca em si, ela sobe muito a glicemia. Então, a gente não orienta, né? Mesmo que eu coloque o frango na tapioca, uma carne, e essa proteína, ela também diminui o índice glicêmico? Diminui. Mas a tapioca, ela é muito... Realmente, o índice glicemia dela é É muito alto. alto. Ou É seja, açúcar. Você tem que evitar. Diabético. Eu tô falando diabético, né, gente? É o que a gente tá falando, diabético. Diabético. O diabético realmente deve evitar a tapioca. Uhum. Eu até digo, eu nem confio, porque é tão polêmico isso. Eu só não acredito em mim, não. Meça a glicemia antes e 2 horas após uma tapioca. Você vai saber o que é que ela representa. Aparelhozinho, né? Isso, o que é que ela representa. Então, isso é muito importante, porque muitas vezes, eu tô comprando tal pão que é integral, diz lá que é integral. Será mesmo? Então, é importante você verificar. E uma coisa que eu aprendi com um colega oftalmologista, Pedro, ele dizia assim, olha, quem tem diabetes tem que olhar a glicose. Se ele não olha, não mede a glicemia, que seja furando o dedo ou pelo livre, né? É igual um carro, você está dirigindo um carro e não está olhando o velocímetro. Então, se você estiver andando a 300 km por hora, você vai dizer, opa, tenho que frear. Mas se você não está olhando o velocímetro, algo de errado vai acontecer. É a mesma coisa se você está com a glicose a 300 ou a 100. Então, se está com a glicose a 300, existe, vou ter que diminuir a alimentação. E, pessoal, é tão sério essa parte do diabetes que hoje, por sinal, por coincidência, hoje, tive uma carta da minha mãe e ela falou que meu tio perdeu a metade do pé. Perdeu a metade do pé, já fez a cirurgia, perdeu os dedos, né? E uma parte do pé por causa da diabetes dele. É uma doença silenciosa, né? O paciente não sente. Eu não estou sentindo nada. Não dói, não? Então, vamos lá, eu fiquei curioso agora. Os pacientes não têm muitos sintomas. A glicemia, quando vem dar sintoma, ela está dando 300, 400 há muito tempo. Que aí você começa, todo mundo sabe, bebendo muita água, muita sede, muita fome, muita urina, né? Urinando frequentemente. Come e perdendo peso. Então, são sintomas de que o diabetes está muito alto. Mas as complicações crônicas, né? Que é a cegueira, que é a retinopatia diabética, o paciente que vai para hemodiálise, o paciente que tem neuropatia, que faz amputação, ele não sente. Eu tive um paciente muito interessante. Ele disse, doutora Amora, eu estava andando de sapato, simplesmente passei o dia trabalhando, quando eu cheguei em casa, o buraco debaixo do pé. Ele não sente. É mesmo? Não sente, a sensibilidade vai embora. Então, eu sempre oriento meus pacientes como cortar até as unhas, eu faço perco esse tempo, e tem que olhar os pés todo dia, porque eles não têm essa sensibilidade. Lógico, não são todos, mas diabetes de longo tempo, descompensados, eles realmente perdem a sensibilidade. Me deu agora uma gastura aqui. Você, né, gente? Tem aquele negócio. Não, mas só em mim, rapaz. Cabachoco da bexiga. Meu menino nem fala e nem tem sentimento de nada. Porque eu pensei logo assim, que rapaz, o cara perdeu o pé e não senti da dor. Porque então ele não tem a sensibilidade. Como se ficasse dormente? Eles reclamam de dormência, né? Às vezes eles reclamam de pontada, de queimação. Tem paciente que diz, doutora, tá queimando tanto que eu não consigo dormir à noite. E geralmente a neuropatia, ela dá muito mais sintomas noturnos. É mesmo. Não sei dizer bem por que mais à noite. Às vezes é gelo, o pé tá gelado, são tudo que a gente chama de dores neuropáticas, que é a inflamação dos nervos dos pés causado pela diabetes. Caraca, agora eu fiquei assim. Não, eu vou voltar agora pro alimento lá, que esse daí eu fiquei. O pão. É muito melhor comer um pão francês com ovo e com carne. E é bom. Não precisa ser integral, gente. Eu digo muito meus pacientes. Então, eu como todo dia. Francês da farmácia e tal. Exatamente. Com ovo, um queijo coalho, leite com café da manhã. É um excelente café da manhã. Eu como isso todo dia. E para diabetes tá tudo bem. Diabetes não precisa comer, como diz um paciente meu, só água e areia. Eu só fiquei assim com a melancia, porque também que eu não tenho, né? Não tenho diabetes, não tenho problema com isso. Porque senta eu e a Ana Luísa, assim, a gente parte uma melancia, o doce, né? Eu sou formiga, eu gosto muito de coisa doce. Eu evito sobremesa quando eu tô em hotel, viajando, justamente porque tem hora que eu não sei parar.
ela doce O vicia mesmo. doce. Na verdade, comida industrializada, ela dá aquela sensação boa na hora, Uhum. né? Depois vem você querendo mais, né? Você É. não, é um vício mesmo, vira um vício. Teve uma época, justamente nessa época que eu estava em São Paulo, né, quando eu trabalhava na Honda, e era só hotel, hotel, hotel. Eu não esqueci, teve eu acho que foi um novo hotel lá em São Paulo. No coffee break tinha um chocolate, assim, de meio amargo, um negócio que teve uma hora que eu disse, meu Deus, eu vou ter que sair de perto porque eu não consigo. Cara, por que que acontece isso assim? Eu fiquei curioso agora, assim, por que que a gente não consegue parar de comer? Então, é como eu comentei, É uma droga? quase isso, né? Essas comidas industrializadas, elas têm o poder de causar um processo inflamatório na área do cérebro que realmente é semelhante ao caso que a maconha causa. É Então, mesmo. realmente, a gente vicia. E eu costumo dizer que o obeso ele é viciado na comida. É forte dizer isso, mas é isso. E É, é difícil, é, porque é. cigarro você consegue se afastar dele. Digamos assim, não Uhum. compro, não uso. A bebida alcoólica, mas a comida você precisa para sobreviver. É, Então é. é cruel, assim, eu tenho pena. Não, é. Não, e é pra ter pena mesmo do gordinho, porque é como eu até tinha um livrinho que eu tinha, quer dizer, me emprestaram, não está mais aqui, que eu li e ele trata a obesidade como se fosse de fato uma droga, ao ponto de você ter que se afastar, porque senão você não consegue. É como se fosse você chegar para um alcoólatra e ele tá numa mesa assim, eu colocar um copo de uma cerveja gelada. É como se ele olha, da mesma forma, o obeso, quem tem essas compulsões, olhar para uma comida e olha assim, não vou conseguir ficar sem. É. E os pacientes dizem assim: por que, que tem, todo diabetes tem vontade de comer doce? Eu digo que é namoro proibido. Ah, é. Veja se você agora pudesse. Se você não pode mais comer doce nenhum. Nossa. Rapaz, é É. maldade. Eu me policio pela disciplina mesmo, sabe? Pelo esporte, pela disciplina, até porque eu sei que minha memória metabólica vai voltar ao peso, não tem para onde correr. É incrível isso, né? Eu vi, inclusive, há muito tempo atrás, não me lembro se foi Luana que comentou comigo, eu vi alguma reportagem, existe a própria microbiota intestinal do magro, do gordo é diferente, né? É. Isso é o doutor Mário Saad, na Unicamp, né, em São Paulo, ele trabalha muito essa questão. E eles colocaram fezes de ratos obesos e ratos magros e eles ganharam peso. Então, a Peraí, microbiota peraí, 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 vamos lá. Fezes de de rato rato obeso obeso e rato magro. e rato magro. E eles ganharam peso. Por causa das fezes. Sim, porque o intestino ele é totalmente inflamado no paciente obeso, né? Uhum. Então, na verdade, o paciente com obesidade ele é totalmente inflamado. Inflamado. E aí entra uma questão que eu vi até hoje, um paciente que veio para mim reclamando de homem, redução de libido, tal, que a testosterona estava baixa, super obeso, e eu até comentei com eles, olha, o principal motivo de queda de testosterona é a obesidade. Então, na hora que você melhora a obesidade, você vai tirar o processo inflamatório do organismo, Uhum. seus testículos e sua hipófise, que é quem manda o testículo trabalhar, começa a funcionar melhor. Então a testosterona sobe. As mulheres que fazem muita fertilização in vitro, eu recebo muito pedindo para emagrecer para poder melhorar os óvulos, para captar os óvulos para fertilização in vitro. Caramba. Até uma colega minha ginecologista que faz muito essa parte de FIV, ela diz: Amora, dobra o número de óvulos quando elas perdem peso. Então, o Caraca. processo inflamatório que a obesidade causa é muito sério. E ela atrapalha tudo, inclusive, aí o que é que acontece? O paciente está com obesidade, está fadigado, testosterona está baixa, então a vida está uma desgraça. Não serve pra nada, assim. Você vai no popular, é mesmo, acaba ganhar peso, ficar gordinho assim, não serve pra nada. Não namora mais, não tem disponibilidade pra correr, pra fazer uma atividade física. Meu Aí Deus. vamos fazer testosterona, né? Hã? Hum. O problema é, você fez a testosterona, se esse paciente tem apneia do sono, ele vai ter mais risco até de trombose, porque a apneia do sono causa o sangue ficar mais grosso. Se você coloca o testosterona, piora. Então, na verdade, você tem que tratar a causa. Então, Sim. homens, se vocês têm Não é o queixas, efeito, é a causa é do negócio. isso. Tem Uhum. várias causas para cair a testosterona. Certo, certo. Então, não é assim, tô com testosterona baixa, vou repor. Certo. Não é isso, você tem que investigar as causas. Tem vários problemas de hormônio que podem causar. A obesidade é um dos mais comuns que eu estou lhe falando. Uhum. Varicocele, problema no testículo, então, síndrome genética, tem muita coisa. Não, então não é Uhum. assim, tô com febre, tomo remédio para febre. Não é isso. Tá. Eu tenho que saber quem é que está por trás. Por que que você tá com febre? Tá, Exatamente. Senão você vai poder até complicar sua vida. Esse entendi. paciente, inclusive, que veio, ele estava com PSA, né, que é o exame da próstata, alterado. Ele Uhum. disse, será que esse cara não está com câncer de próstata? Tomando testosterona, isso piora.
Sim. Então, ele tinha um colega que tinha passado que a taxa dele estava baixa. Então, assim, ó, Uhum. primeiro a gente tem que investigar as coisas, não A é só sair causa, fazendo. a causa. E aí, essa investigação, ela basicamente vem através dos exames. Exames hormonais, que aí ou o endocrinologista ou o urologista faz essa investigação. Uhum, entendi, perfeito. Se a gente for falar, essa do diabetes, você falou que são três? Três tipos? Três Não, tipos? São dois? tem muitos tipos. Mas Ah, digamos é? assim que Tá. o que a O mais maioria, o conhecido. mais conhecido é o diabetes tipo 2, Dois. associado à obesidade, né? E é com a idade. E o diabetes tipo 1, que é aquele infantil, né? Que a criança descobre perdendo peso rapidamente, com a glicose dando muito alta, que tem que começar a insulina pro resto da vida. Uhum, Né? Digamos assim, esses são os dois grandes tipos mais frequentes. tá. Aí o tipo 2, ele é para a vida toda? Ou como é? Eu posso tratar e me livrar do tipo 2 ou como é? Então, a gente não fala de cura em diabetes. Por quê? Tá. Para o diabetes aparecer, ser diagnosticado pelos critérios, você tem que ter pelo menos uma destruição de 80% das células beta, que são as células do pâncreas que produzem insulina. Então, Uhum. dificilmente você vai curar diabetes. O que a gente Tá, fala, porque aí a célula eu não vou ter como regenerar, é isso? não. Ah, entendi. O que acontece é Entendi. que na hora que eu trato obesidade, eu melhoro a qualidade da insulina que eu ainda produzo. Uhum. Então, aquela quantidade vai servir mais, digamos assim, vai ser Tá. atuar melhor. Então, eu, Você tem um melhor aproveitamento dessa insulina. mesmo em menor quantidade, né? Beleza. Isso tratando obesidade, o estilo de vida, enfim. E quando eu tenho pré-diabetes, um diabetes muito no início, eu mudo o estilo de vida, eu consigo parar remédio. Então, é possível ficar sem remédio no diabetes? Sim, Uhum. principalmente no início. Mas Tá. ela é uma doença progressiva. Por isso que Uhum. diabetes tem que ter acompanhamento. Entendi. Então, a gente precisa acompanhar, porque eu posso hoje não precisar de remédio, mas amanhã, daqui a 3 meses, precisar. Entendi. Entendi. Já o diabetes tipo 1, que é uma coisa que os pais chegam angustiados, achando que foi porque eles deram doce às crianças. Não, gente, não é. O Não dia... tem essa relação? Não tem. O diabetes tipo 1 é uma doença autoimune. O próprio corpo da pessoa produziu anticorpos, né, defesas, contra as células do pâncreas, que é o órgão que produz insulina, e Tá. foi destruído. Então, não Cara. tem nada que ele já nasceu com essa predisposição, e geralmente tem alguma virose que acontece e dá o gatilho para os Uhum. anticorpos começar essa destruição. Então, não tem como voltar. E aí eu fiquei muito triste quando eu peguei uma paciente, uma criança, que a mãe estava esperando uma médica voltar da licença maternidade, que ela tinha prometido curar a criança dela com transfusão sanguínea. Transfusão? Meu Deus. Porque quem entende o mínimo, transfusão vai chegar uma hora que. Enfim. Maldade. É. E assim, você tá doido para sua filha livrar dessa doença. Então, Aí se você até você acredita, escutar né? um médico dizer um negócio desse, você confia. Principalmente uma Uhum, pessoa humilde. uhum, Coitada, eu tive pena, tentei justificar, mas eu acho que uhum. ela não vai acreditar. Não, até porque assim, o apego, A né, esperança. a esperança, é isso que eu ia dizer, a esperança na outra é muito maior, né? É Exato. muito maior. Hoje a gente tem tido muitos estudos lá em Ribeirão Preto. Eu me formei na USP em Ribeirão Preto. Eles fazem muito estudo no diabético tipo 1, até com quimioterapia, com transplantes. Até agora, os estudos não têm sido tão bons. Então, assim, Uhum, não tem até hoje tratamento curativo para diabetes tipo 1. uhum. E a pré-diabetes? Tem cura ou não? Tá, a pré, né? Porque existe a pré, a diabetes, né? Me explica um pouquinho Os pacientes sobre. perguntam, existe pré? Existe. É um passo, ainda não foi feito o diagnóstico do diabetes, que é aquela destruição que eu falei de mais de 80%. Deu 80%. Não tá ainda. E tem condições da pessoa regredir? Tem. Mudou os hábitos. Já cansei de ver no meu consultório, paciente que estava ali com as taxas levemente alterado, mudou o estilo de vida, normalizou e ficou livre da doença. É incrível, eu fico assim impressionado como o estilo de vida, a atividade física, ela pode ser remédio, pelo menos pode ser um agente que vai amenizar muito esses efeitos. Sim, eu até falo assim, olha, se você tem uma genética que é para familiar muito forte para diabetes, se é para desenvolver diabetes com 40 anos, com um estilo de vida você desenvolve lá com 60, né? Que a Uhum, gente não consegue mudar a genética da gente, mas uhum, o estilo de vida modifica o fenótipo que a gente fala, né? Uma coisa é o genótipo, a genética, outra coisa é o fenótipo. isso. Então, assim, é muito importante que as pessoas entendam que a gente tá vivendo uma loucura. Todo mundo só vive estressado, todo mundo vive numa velocidade altíssima de informação, sedentário, comendo comida ruim.
Não tem como a gasolina ruim dentro de um carro, o carro funcionar que preste. Não vai. E até Você pode ser uma Ferrari, mas tua gasolina ruim, ele engasga. Não vai. Aí disse assim, Topa os bicos. você não toma sorvete? Eu amo sorvete. Por que Deus fez isso? Não sei. Aham. Por mim, eu tomava sorvete todo dia. Eu gosto tanto de doce que quando eu tomo açaí, aí é 80% chocolate, o meu açaí, e 20% açaí. Exatamente. Então, assim, é muito difícil mudar o estilo de vida da gente, né? O mundo é obesogênico, né? O mundo faz ganhar peso. E aí eu chamo a atenção até assim, hoje as escolas não podem mais celular, né? Uhum. É proibido. Era para as escolas, era para ter uma lei Pra proibindo proibir também, né? comida ruim. Porque a gente peleja em casa, chega na escola. Só que também tem a indústria, né, do negócio. Tem muita gente ganhando Tem por trás. muito lobby aí, né? Tem muita gente ganhando por trás, né? Então é muito mais fácil você vender uma coxinha do que você vender uma salada. Uma bolacha recheada, que é açúcar puro, com Coca-Cola. E é bom, e é gostoso. É mesmo. E é mais barato. É mesmo. É verdade. Mas dá para eles viverem sem remédio? Sim, com certeza. Então eu digo assim, muda o estilo de vida que você fica sem medicação ou quase mínimo de medicação. Eu costumo ter um casal, são meus pacientes há muitos anos. Eu gosto de história, pode contar a história. Eles chegaram para mim há uns 8 anos atrás. Os dois são diabéticos. Ele usava insulina e ela só comprimido. Beleza. Tá. Chegaram para mim, orientei os dois. Ele entendeu muita coisa do que eu falei. Ela, nada. Até hoje. Será que ela não quis entender? Sabe. Eles sabem quem eu tô falando. Se eles assistirem, eles sabem quem é. Ele faz bicicleta, o senhor já faz bicicleta todo dia. Beleza. Ele saiu da insulina. Ele só usa comprimido, diabetes bem controlado. Ela tá usando insulina 4 vezes ao dia. Cara. Sedentária, indisposta. Ela sabe o caminho, mas a disposição e a força de vontade dela, eu acho que é menor. Enfim. Caramba. Então você vê como em casa ela tem experiências totalmente diferentes. Ele deixou de usar a insulina e ela tá usando 4 vezes. E o diabetes não controla, não. Cada dia que ela vem, eu só aumento a insulina e o diabetes compensado. E onde é que para? O céu é o limite. Meu Deus do céu. O céu é o limite para a insulina. Eu costumo dizer isso. Quando você fica. Aí eu pensei, eu tô ganhando peso por causa da insulina. Você tá ganhando peso por causa da insulina, você tá comendo errado. Né? Mas a insulina é um hormônio anabólico, realmente, ele ganha peso. É tanto nas crianças com diabetes tipo 1, quando estão muito magrinhas, você começa o tratamento com insulina, elas já recuperam. Já ganha peso. E tem até gente de academia que usa, né, insulina para ganhar. Eu ouvi falar na época, né, que eu tive uma loja de suplementos. Teve até um pessoal que eu patrocinava, os fisiculturistas. E eles estavam lá na loja e abertamente eles falavam que parece que era assim, depois do treino, aí ele injetava a insulina, que era para aproveitar o pico e pegar aquela proteína que ele cobrava. É mais ou menos assim. Eu nem entendo isso, não. Era uma loucura. Era uma loucura que ele fazia. Ele colocava a insulina, parece que a insulina ia ser o transporte da proteína que ele ia tomar para poder ganhar a massa, né? Para provocar o anabolismo, né? Para provocar o anabolismo. E aí, por que eu perguntei aonde para, né? Porque a impressão que a gente tem é que o diabetes só piora. E eu acho que você já recebeu até essas perguntas lá no Instagram, no seu Instagram ou no consultório. Por que meu diabetes só piora? Ela é uma doença progressiva mesmo. Então até é tendência mesmo. Dizer o seguinte, aqui eu tô 10 agora, amanhã vai para 20, vai para 50, e ele vai piorando, o grau vai elevando. Isso, é progressiva realmente. Por isso que a gente tem que ter um acompanhamento de perto. Não existe um diabético vir uma vez no ano. Não tem o menor cabimento. Hoje mesmo atendi outra paciente que tinha vindo há 1 ano atrás, que a função renal dela estava mais ou menos, hoje foi uma piora importante. Então, assim, o diabetes, ele descompensa facilmente, por quê? É uma doença que não dói. Você tem que tomar medicação continuamente, a gente acaba esquecendo. Você toma cara a medicação? Bom, tem medicações mais caras, né? Como a tizepatida, por exemplo. Certo, e outras mais gratuitamente, barato, graças a Deus. Sim, tem algumas gratuitas? Tem. Graças a Deus, a gente tem medicação muito boa no SUS. Mas, veja, você tem que tomar vários remédios, você tem que mudar a sua alimentação. Aí esquece também. E uma doença que você não está sentindo nada. Então, você vai, né, relaxando, e a coisa vai evoluindo. Quais são, no consultório agora, né, na prática mesmo de consultório, os seus, se nós formos colocar aqui 5, não sei se teriam, com certeza teriam mais, mas só para a gente, 5 doenças, a principal seria diabetes no seu? Então, se a gente fosse colocar aqui como um ranking, no seu consultório, na sua expertise, nas pessoas que você atende, diabetes seria o primeiro?
Acho que obesidade. Obesidade, Obesidade, depois diabetes, diabetes, depois doenças da tireoide, né? sim. E aí depois vem criança, que eu atendo muito, puberdade precoce, baixa estatura, menopausa, aí tem doenças mais Será, raras de tumor de será que o hipófise. meu 1,67 m foi Resolve mais alguma não. doença? Não, mas... Meu Deus do céu. Baixa estatura, caramba, que legal. Quer dizer, legal não, né, gente? A gente precisa entender de que a medicina tá aí para curar, mas a gente tem que fazer a nossa parte também, né? Com certeza. É. E ficar atento, né? Hoje tem muita informação. Hoje, essa semana passada eu peguei uma criança com 8 anos menstruando. Caramba. Pelo amor de Deus, né? Então ficar atento a sinais E a mãe não tinha nem procurado você Não, ainda, não, não, nada. nada. Então, Mas poderia ter evitado? com Poderia ter. certeza, né? Mama e pelos pubianos e odor na axila é para começar depois dos 8. Então, essa criança começou com 5 anos de sintomas e passou. Mas chegou. será que foi ignorância? Às vezes é o que? Acho, Preguiça, não sei, eu acho. desleixo. No caso dela, acho que era falta de acesso mesmo. De acesso mesmo. Ignorância por acesso mesmo. Porque hoje realmente a gente tem muito mais, diagnostica muito mais, por exemplo, nódulo de tireoide, porque a gente tem muito mais acesso à ultrassom, a gente faz mais exames que antigamente, né? Antigamente, morreu de quê? Não sei nem do que o paciente morreu, né? Mas de velho. Então, hoje a gente tem mais acesso à saúde, no geral. Dentro dessa área da endocrinologia, né? Vamos usar um geral assim. O que é que a tecnologia trouxe, além de medicamentos, que antigamente não existia, que dificultava um diagnóstico, que hoje já pode ser feito, mas por ignorância as pessoas não procuram fazer? Falar em tecnologia é falar em diabetes. Diabetes? Assim, a qualidade de vida do diabético melhorou muito com a tecnologia. Então, hoje a gente tem aqueles sensores que verificam a glicemia 24 horas por dia, por 15 dias. Então, a pessoa deixa de se furar, aquele sensor ele orienta se a diabetes está subindo ou está caindo. A gente consegue bombas de insulina. Não sei se você já viu alguém usando bomba de insulina. É injetada insulina 24 horas. No corpo? Fica no corpo assim, sozinho? Um aparelhozinho. Hoje foi lançado até chegou uma chinesa no Brasil. É menor do que a palma da mão. Coloca no corpo, ela injeta insulina 24 horas. E aí ela é programada? A gente programa. Programa. A gente programa pelo... Então, de tanto em tantas horas, ela vai injetar insulina? Não, ela injeta 24 horas. Agora, a quantidade de insulina a gente programa. Certo? Baseado numa contagem de carboidrato, que é um jeito diferente de aplicar a insulina. Entendi. Então, assim, a gente fala hoje que assim, é diabetes e tecnologia. Então, realmente veio muita coisa nisso aí. Nas outras doenças, os exames diagnósticos, né? Então, a gente tem muito mais acesso a exame diagnóstico e facilita muito mais a vida da gente hoje. E uma das coisas que eu ia lhe perguntar, que nós falamos, mas aí eu não ficou claro. Então, quer dizer que se eu emagrecer, há uma probabilidade de melhorar minha diabetes? Com certeza vai melhorar. Com certeza. Isso aí é uma premissa. Emagreceu, sua diabetes melhora. Com certeza. É tanto que os diabéticos dizem assim, eu vim para fazer bariátrico que era a cura do diabetes. Sim. E realmente, a cirurgia bariátrica bypass, ela melhora muito o diabetes. A bypass é qual? É a que ela diminui o estômago e há um desvio do intestino. Tá. A sleeve, ela só reduz o estômago. Certo? Então, a sleeve, ela tem menor perda de peso, mas ela também tem menos problemas de nutrição, de desabsorção, desnutrição. Dos nutrientes. Isso. A bypass você perde mais peso, mas tem mais essa complicação. Você tem que estar repondo mais vitaminas com frequência. Exato. Né? E a bypass realmente, ela, muito paciente que era diabético, deixa de ser. Entendi. E a tipo 2, ela sempre vira insulina? Tem que ter essa insulina? Não. Os pacientes acham isso. Eu morro de medo de insulina. Primeiro que a grande maioria dos diabéticos tipo 2 não usa insulina. Não. A gente pode sim usar insulina ao longo do acompanhamento de diabetes que passou a vida inteira sem controle e foi deixando a doença evoluir, nunca houve alimentação correta, nunca teve atividade física, nunca houve mudança de estilo de vida, o diabetes vai evoluir como a gente conversou. Mas não é a grande maioria, de jeito nenhum. Hoje a gente tem muita medicação boa. Antigamente a gente tinha medicações que só controlavam a glicemia. Hoje a gente tem medicações que controlam a glicemia, diminui o risco de infarto, diminui o risco de AVC, melhora a gordura no fígado, melhora a função renal. Tem medicações que, inclusive, são dadas pelo SUS, que em pacientes que não são diabéticos, a gente está usando para melhorar o funcionamento do rim. Tem medicações que um paciente não é diabético, foi descoberta para o diabetes a medicação, mas melhora tanto o risco de insuficiência cardíaca, de internações por insuficiência cardíaca, que a gente está usando em paciente que tem problema com o coração.
Caraca. Então, as medicações hoje são muito mais inteligentes, mas Uhum. também tem um custo maior. E não Uhum. é para, infelizmente, não é acessível para todo mundo. A gente tem uma delas já no SUS, graças a Deus. Então, a partir de 65 anos a gente consegue, que é o dapaglifosina, mas não é para ainda a realidade de todos os brasileiros, né? Entendi. E essa parte cardíaca, ela está basicamente ligada também à alimentação? Tem alguma ligação, diabetes, alimentação, essa parte cardíaca também? Eu costumo dizer que diabetes é uma doença que causa infarto e AVC. Então, Então, peraí, vamos lá, vamos pegar esse raciocínio aí. O diabetes pode causar infarto e AVC. exato. Então, hoje, eu sempre falo, o colesterol ruim do paciente, que é o LDL, né, Uhum. tem que estar muito baixo. Os estudos mostram que cada vez o nível mais baixo é melhor. Então, muitas vezes os pacientes não valorizam usar o remédio para colesterol. Não, meu colesterol está normal, não estou sem nada. Não é para colesterol, eu costumo dizer que é para evitar infarto e AVC. Então, Uhum. as doenças cardíacas são as que mais matam, não é câncer. São as doenças cardíacas, cardiovasculares que a gente fala, Uhum. infarto, AVC, e elas são causadas pelo triplé: hipertensão, Uhum. diabetes, obesidade. Então, essas três juntas andam juntas e causam o que mais mata as pessoas: infarto e AVC. E se nós colocarmos esse tripé, né, de diabetes, hipertensão e obesidade, eu poderia dizer que a obesidade sendo resolvida por tabela as outras duas também? Eu falo isso direto para meus pacientes: olha, Olha que faz. loucura, né? Você tem 3 problemas, você tem obesidade, diabetes e hipertensão. Se você resolver a obesidade, você pode resolver as outras duas. Provavelmente vai resolver as outras duas. Provavelmente. E eu digo muito assim, até quando entra nas canetas, eu digo: olha, isso aqui é Uhum. um investimento pra você deixar de tomar outros remédios. É mesmo. A gente consegue tirar remédio de pressão alta, a gente consegue tirar remédio de diabetes, diminui bastante, é um investimento. A gente consegue, o fígado que tem uma gordura muito importante, ele normaliza, ele normaliza. Uhum. Então essas medicações vieram para ficar, Uhum. né? E apesar de que os Uhum. pacientes que mais usam as cadeias emagrecedoras não são os diabéticos, são as pessoas que querem por obesidade, Tá. né? Infelizmente, assim, o paciente com diabetes, ele não Ele não tem tem, um nível de consciência. não, Seria não isso? sei falar se é isso ou se não quer investir pelo controle do diabetes porque não está sentindo nada. Eu acho que é mais isso, assim. A obesidade, ele ataca a estética. Exato, exatamente. A obesidade, por ela atacar a estética, ela ataca a estética, ataca a autoestima, prejudica relacionamentos, coisa que a diabetes não faz, né? A É, diabetes é silenciosa, é. então por ser silenciosa, ele não dará a atenção devida e não tem esses outros efeitos que a obesidade tem. E as complicações são a longo prazo, né? Uhum. Enquanto que a estética, digamos assim, como você falou, que obesidade não é estética, mas Então, muita gente né? vê Mas como assim, assim, vê né? isso. É, É eu quero realidade, perder né? peso para entrar naquela roupa, acabou-se, Exato, né? exato. Não é porque eu quero controlar o diabetes. E quando você emagrece, você veste uma roupa, A autoestima é lá a para cima. autoestima vai lá para cima, você aumenta a sua autoconfiança. Você estando, eu vou para falar da área de vendas, né? Vou falar da área de vendas. Você estando mais confiante, você atende uma pessoa melhor, você prospecta mais, você aborda mais, porque sua cabeça está melhor. Então, assim, na prática, funciona dessa Sim, eu forma, né? digo, costumo dizer até que quem não pode manter por muito tempo, eu digo, vamos começar, ela empurra o negócio para andar, né? Uhum. Para o tratamento. Eu acho importante a gente falar sobre isso, né? Você de forma orientada, você ter um empurrão, você ter um gatilho. Essa semana eu comentei num grupo, né, que eu tô sobre corrida e tal, e comentaram sobre um corredor agora aqui em Mossoró, na Corrida de Santa Luzia, que ganhou, foi em segundo lugar, sem tênis, a pé. Ele correu descalço. Descalço. Eu jamais correria descalço, né? Só que a reportagem falava mais ou menos assim: sem tênis caro, sem, como era que, sem Garmin, sem tênis caro, sabe, colocando como se essas coisas fossem supérfluas ou fossem desnecessárias. E aí eu fiz um comentário. Às vezes, uma pessoa ir para João das Costas, que aqui em Mossoró a gente sabe que é o, né, o centro do movimento, ele vai porque ele quer se mostrar, ele quer tirar foto, mas ele gosta. Então ele gosta, ele começa a entrar, ele começa a ir para um movimento maior. Então eu sempre valorizo de que assim, nesse caso do esporte,
Eu acho que os meios justificam os fins. Sim. Eu acho que começar por qualquer que seja, às vezes eu quero começar por vaidade, às vezes eu quero começar a correr porque é a modinha. Cara, deixa correr por moda. Eu até brinco, eu digo, ó, se eu faço isso, né? Sempre que eu corro, eu posto. Sabe por que eu posto? Porque primeiro eu trabalho no digital. Segundo, vários vendedores do Brasil todo, às vezes, termina de correr, aí sim, termina de correr, pô, o cara tá compartilhando comigo, um cara que eu não vi, que eu não conheço. Então, mesmo que a gente não saiba, o esporte ou uma postagem de uma corrida pode influenciar e estimular uma pessoa. Sim, com que está do outro lado, né? Com certeza. Eu concordo com você. Qual o mal de ter isso aí, exato, né? Exato. E as pessoas, elas querem, sabe? Denegrir. Né? A palavra é essa, quer denegrir. Deixa o cara aí, deixa o cara postar, né? E eu comentei sobre isso, que é o caso da obesidade. A obesidade é uma doença, mas muitas vezes, eu não sei se, e aí você precisaria mais do que eu, se 50, 60, 70, 80% das pessoas que tratam a obesidade é pela estética, né? E não pela doença. O gatilho. Eu acho que sim. Eu acho que você fala, pelo menos é o que me parece. É o que parece. Poucos pacientes me dizem assim, eu venho porque eu não aguento mais as dores que essa obesidade me causa. Mas a grande maioria realmente começa com isso mesmo. Começa com assim, eu não tô bem, com autoestima. Eu não tô, minha autoestima tá ruim. Isso. Eu fui vestir uma roupa, não deu, você aperta, a gordura cai para um lado, a gordura cai para o outro. Você não consegue colocar um blazer, você não consegue colocar uma camisa. Eu acho que é mais ou menos isso, né? Você tem razão. A grande maioria chega falando isso mesmo. Pelo menos é o que me parece. Eu sou leigo, né? Você que é expert aqui no assunto. Se nós formos entrar num tema final, nós falamos aqui sobre a Monjaro, essas canetas. Eu fiquei curioso na Retrato Tire. Se tá vindo um negócio maior, se tá vindo um negócio melhor. Eu vi até um médico, você sabe quem é, não vou falar, que ele não estava mais atendendo em Mossoró. Ele é de fora, né? Tá atendendo, ele não é daqui de Mossoró, vinha atender, não tá mais vindo atender e tal. E aí ele fez um vlog no Instagram dele, ele usando, né? Agora ele também foi até consciente, disse, olha, eu tô usando para testar, eu tô testando. Usando o quê? Retrato Tire. Cara, como? Foi. Eu não sei se ele trouxe de fora. Não tem, nem a própria Lili vende. Pois ele postou, fez um vlog. Ele tem que chamar o pessoal da Lili aqui. Fez um vlog no Instagram dele dizendo, eu estou testando. Aí aplicou e aplicava, isso no Instagram. E a gente acompanha a novela, né? O Instagram é a novela. E aí ele, olha, inclusive eu reduzi a dose, ele foi aumentando a dose, né? Mais ou menos assim, né? Vai aumentando a dose? Não sei, Retrato Tire, não sei não. Então, mas assim, o Monjaro. Monjaro. Todas elas. Né? Então, por exemplo, foi aumentando a dose. Aí ele disse que chegou uma hora que ele não estava conseguindo manter a dieta. Sim. Porque não dava fome, nada, zero fome. Aí ele disse que reduziu a dose para ver se ele conseguia manter a dieta, mas era Retrato Tire. Isso aí é uma coisa que é importante que ele falou. Então, por isso que tem que ter um acompanhamento, porque se fica muito zero fome, a gente tem que reduzir, dar um passo atrás. Para poder a pessoa conseguir se alimentar. Até o paciente disse, você quer que eu coma ou que eu não coma, né? Não é não comer. Não é não comer, porque você vai passar mal e você vai fazer uma dieta restritiva e vai perder massa muscular, que é o que a gente não quer perder massa muscular. Porque isso realmente, todas elas perdem massa muscular. Inclusive, está sendo feito um estudo com uma medicação que, associada à semaglutida, que é o Ozempic, ela não deixa perder a massa muscular, ainda está em estudo. Tá. Né? Porque a gente não quer músculo, é vida, é né? vida, é ouro. Então a gente não quer a perda de massa muscular. Até comentando aqui essa questão, tem muitas pessoas magras, eu até postei agora, que as taxas tudo lá em cima. Colesterol, diabetes lá em cima. Por quê? São o que a gente chama de obesidade sarcopênica. Então pessoas com a massa muscular lá embaixo. E músculo, ele come açúcar. Então, pessoas com massa muscular muito baixo, mesmo magras, né, no fenótipo, esteticamente, né? Tá. A baixa massa muscular faz com que a insulina funcione de maneira ruim e leva a diabetes. E muitas pessoas obesas, que têm massa muscular muito boa, dizem, minhas taxas são tudo boas, eu sou um obeso saudável. Entendi. Então não é também, não é os extremos. Isso. É encontrar sempre o equilíbrio. Exatamente. Porque eu já vi aquelas magas falsas, você tá dizendo, exatamente. A maguinha falsa, o magro falso. Então, ali possa ser também que tenha um sinal de alerta ali. Sim. Por isso que é importante,
não olhar só para a balança, mas sim fazer um exame ou de dobras que os nutricionistas fazem, ou a bioimpedância, que muita gente conhece, Isso. que aí você vê a qualidade, né, da sua composição corporal. E aí tem outros exames mais, que a DEXA, que são exames mais, digamos, mais avançados, mas na prática a bioimpedância é o que a gente usa. Ela já usa. É. E para essa indicação de massa muscular, musculação. Pois é. Isso eu falo muito para os idosos. O idoso, ele acha, doutora, vou fazer uma caminhada, vou fazer hidroginástica. Qualquer atividade física é É porque válida. eu quero ir fofocar na praça ali. É saudável, isso é saúde, viu? A fofoca? Tá falando da vida de bem, né? De mal, não. Minha avó vai pra calçada falar da vida alheia todo dia. Né? Isso é saúde. Olha, eu digo, idoso no fundo de uma rede é pedindo o quê? É mesmo. Pra chegar morto, É só. pra morrer. Não. Então, isso faz bem. Qualquer atividade física é saudável. Mas, para ganhar massa muscular, tem que ter o exercício resistivo, né? Que é a musculação ou o pilates, né? Que é muito bom para alongamento no idoso. E agora, eu me lembrei outra coisa. O idoso, eu tô pensando quando eu estiver lá na frente já, né? O idoso, na musculação e na reposição de testosterona? Ou não precisa? Porque assim, vamos lá, né? Não é que porque vai libido, vai namorar, não é isso. É porque a gente sabe também que o hormônio, né, o principal hormônio masculino é a testosterona. Né? E a gente tem essa questão de, eu fiquei idoso e não pode tomar testosterona, porque também tem aquela, né? Os extremos, né? Tá tomando, o extremo. Tá tomando droga, é bombado, é isso e aquilo. Isso. E existe essa indicação, pronto, a pergunta é essa. Existe essa indicação, a gente já entrou idoso, falou obesidade, tá massa aqui. Existe essa indicação de que assim, olha, a partir de tantos anos, minha testosterona está muito baixa, que a gente sabe que se aumentar a testosterona, eu também aumento o ganho de massa, então eu faço musculação com reposição hormonal, como é? Fazer testosterona para ganhar massa muscular é anabolizante. Tá. Outra coisa é você fazer a reposição de testosterona em quem está com deficiência. É totalmente diferente. Então explica assim, vamos lá, eu tô com 70 anos. Vamos lá. 60 anos, 70 anos, existe para essa idade, existe um nível? Pronto, a gente começa a investigar a deficiência de testosterona. Alguns guidelines falam 300, outros falam 250 de testosterona total. Tá. Mas existe a testosterona livre, que é a que realmente fica atua, circulando. Que realmente atua. Né? Abaixo de níveis de 6,5, a gente deve investigar. Investigou causa, tratar a causa. Então, se foi prolactina que é alterada, se foi por causa de obesidade, enfim. Independente da idade. Independente da idade. Certo. Tá? Agora, claro, aí vai ter uma andropausa, uma queda lenta. Pronto, sim. Isso. Amor, eu tenho um deficiente de testosterona, eu tô com 60 anos, não vou repor? Vai sim. Tá, eu tenho uma doença, eu vou repor. Do jeito que a gente vai fazer de maneira correta. Então, vamos supor, um paciente que já teve infarto, teve AVC, o risco é maior de fazer testosterona neles. Certo. Então, a gente não faz injetável, a gente faz gel. Na grande maioria, um paciente jovem, a gente que não tenha doenças, né, complicações, a gente vai fazer injetável, que é bem melhor, é mais eficaz. Certo. Mas no idoso, que tem doenças, no idosos, Belmax, vamos dizer, o cara... Ele tá com o quê? 60 e tantos anos? 70, eu acho, 70 e tantos. Por aí. Né? 70 o cara tantos. tem... Correndo do jeito que ele corre, né? Vamos supor que fosse... A gente poderia fazer injetável, né? Entendi. Eu não sei o histórico dele, tá, mas né? é diferente do idoso frágil, que aí a gente teria que realmente usar outras opções. Mas testosterona, eu acho que tá morrendo com uma monjá, né? Tá todo mundo fazendo coisa errada. Mas ela é um tratamento para uma doença. Então, eu faço em muito paciente meu que tem a doença. Entendi. Mas existe também, daquele que sim, né? Vou perguntar ignorante mesmo que sou. O cara lá com 70 anos, 60 e tantos anos e não precisar, o cara tem níveis bons, sim, e tá de boa. Sim. Eu já tô preocupado lá na frente, né? A gente tem que se preocupar com a parada, vai que não esteja mais funcionando lá na E é frente. bom que os pacientes perguntam muito assim, a maioria da testosterona do homem, a grande maioria, entre 400 e 500, né? E os pacientes assim, a minha tá 400, não tá baixo, não? Não. Não, esse é o valor de normalidade, né, da grande maioria dos homens, né? Não é para estar em 800. Quem foi que disse isso? Que pega aquela média, né? Entendi. Amora, manda uma mensagem aí final para essa turma. Eu acho que hoje foi mais uma conversa, um bate-papo sobre saúde, porque a gente está vendo muita negligência em relação ao uso de medicamentos, a como é... Agora eu fiquei curioso esse negócio. Então quer dizer que a retratutide lá fora, ela não está aprovada ainda não? Lá fora, nem lá fora.
Né? Eu pensava que era só aqui no Brasil. Não. Agora eu pensava que era só no Brasil. Não. Eu pensava que ia dizer assim, não, eu vou nos Estados Unidos, então Não. lá eu pego e não. Não. Entendi. Então, olha aí como a gente precisa ter o conhecimento de onde está vindo, principalmente a procedência dos medicamentos, independente de qualquer que seja, né? Sim. Independente de qualquer que seja. Mensagem final para essa turma que vai nos assistir mais uma vez, excelente papo, falar sobre saúde. Eu vou correr, como é que eu faço para correr uma meia maratona domingo? Doutora, vai me dar alguma coisa agora, viu, Dei? Menina que tem 17 anos aqui. Como é que eu faço para correr essa meia maratona domingo de boa? Não tem como fazer nada, não. Já treinou muito, alimentação boa e pronto. Tem os suplementos, né? Quando meia já precisa suplementar bem mais, né? Eu vou cápsula de sal, gel. Basicamente é isso. E água mesmo, e não tem como hidratar bem, né? Hidratar. Mas a mensagem final que fica aqui, Cida, é o seguinte: cuidado com o colega profissional que você procura, que seja de qualquer área, né? Mas na medicina, avaliar, digamos, a procedência, digamos, né? A formação, não ir só pelo Instagram. Segundo ponto, ter cuidado. Fulaninho tá vendendo tal coisa. Gente, a farmácia ela vai estar ali uma fiscalização maior, então a gente tem que ter mais cuidado no que você coloca para dentro do seu corpo. Uma coisa é você comprar uma roupa ali vendida, sei lá, na 25 de março, outra coisa é uma medicação que vai entrar no seu corpo, né? E entender que essas doenças são sérias e que modificam muito sua qualidade de vida e que hoje, cada dia, tem melhores tratamentos para isso. Então, a gente precisa entender a importância de tratar o diabetes, de tratar a obesidade e que tem como melhorar muito. Perfeito. Turma, episódio sensacional, que fica a dica aí. Inclusive, eu vou ligar amanhã para... Como é que a gente faz para mandar uma canetinha? Um amigo meu lá da Bahia. Tá lá na Bahia ele. Porque, é sério, ele tem o problema do CPAP. Eu não sabia que poderia ajudá-lo, né? Sim. Em relação a isso. Sim. Porque ele só dorme com o CPAP. Sim. Eu não sabia que poderia. Então, turma, obrigado pela sua audiência. Nós nos vemos, Amora. Muito obrigado, tá? Você já é de casa. Vamos ter que tratar aqui outros temas. Tem outros temas pra gente trazer depois aqui? Tem muitos. O que a gente poderia... Tireoide, Maria, tem muita coisa pra gente falar. Tireoide, né? Criança, crescimento, né? Puberdade, tem muita coisa pra gente orientar. Crescimento. Eu não tenho como crescer mais, não? Não. Nem tomando nada? Não. Nem nem nada. Nem vergonha na cara, cresce mais. Se eu fizer basquete, também não cresce nada. Esses dias foi bem engraçado. Agora, só contar uma história engraçada que aconteceu comigo. Ana Luísa, 5 anos, fez 6 anos agora, né? Aí eu tava viajando, não me lembro da hora que eu tava, e Luanda falou, Ana Luísa acordou de madrugada, chorando, dizendo que tava com a dor no joelho. Dor nos joelhos. Dizendo e tal. Aí eu disse, o que deve ter sido? Eu disse, não, só pode ser a dor do crescimento, que chama, né? Sim. A dor do crescimento. Eu disse, eu não me lembro de Aí a Ana Luísa escutou, né? A gente brincando. Aí quando foi agora, no mês passado a gente tava em Fortaleza, aí ela disse, pai, eu tô com a dor no joelho. Eu disse, tá, minha filha, ela disse, pai, é a dor do crescimento. Ela mesmo que diz, é a dor do crescimento. Eu falei, o papai não sabe, parou em 1,67. Eu falei assim, por que eu não parei pelo menos em 1,70, né? Pegar 1,70. Mas tá bom, hoje eu trabalho viajando, então o problema que eu iria ter no avião, por causa do espaço que não tem, né? Eu não tenho e durmo de boa, tá? Mora, obrigado mais uma vez. Acompanha o Cinicast. Fique de olho. Quem não é inscrito no canal ainda, se inscreva nesse canal aqui para que você, e inclusive ative as notificações para que você tenha sempre conteúdo de qualidade, seja na área do empreendedorismo, seja na área de vendas, seja na área da saúde, na área onde que a gente possa trazer conteúdos para vocês, tá bom? Abraço para o meu Instagram, quem estava por aí, valeu, obrigado por acompanhar, até a próxima.